Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo especial da Bona Terceirização, onde temos a oportunidade de falarmos sobre temas que fazem parte do dia a dia das empresas e que impactam diretamente na gestão e nos resultados. O assunto de hoje é essencial para quem contrata ou oferece serviços terceirizados. Terceirização, contratante versus contratado. E para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos o Dr. Mário Zarzana. Ele é diretor jurídico da Bona Terceirização, especialista em direito trabalhista e empresarial. E ele vai nos ajudar a entender melhor as responsabilidades e os cuidados que cada parte deve ter no processo. Seja muito bem-vindo, Dr. Mário. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, prazer é meu. Dr. Mário, para a gente começar o nosso bate-papo, dentro do nosso site, das nossas redes sociais, nós temos algumas perguntas recorrentes sobre esse tema. Nós separamos 5 das principais perguntas para fazer aqui, a gente bater um papo e a gente esclarecer para os nossos clientes, para os nossos usuários, um pouco mais sobre esse assunto. Claro. A primeira que a gente separou aqui é a principal, acho que é a essencial. Quando a gente fala de terceirização, o que diferencia a figura da empresa contratante e da contratada? É uma ótima pergunta, Natália. A empresa contratante é a tomadora do serviço, tá? Então é a empresa que busca uma solução, uma empresa especializada que vai empregar os seus funcionários para realizar uma tarefa. Então a contratante é a tomadora do serviço. Já a contratada, onde a Bona figura, é a empresa prestadora de serviço. Nós temos os nossos funcionários, né, com o respectivo know-how para aquela função, que são alocados em uma ou várias unidades dessa tomadora de serviço para executar as tarefas. Maravilha. E quais as principais responsabilidades da empresa contratante em relação à mão de obra terceirizada? A principal responsabilidade, a meu ver, da empresa contratante é fornecer um ambiente de trabalho saudável. Tudo começa daí. Ambiente de trabalho saudável, um ambiente sem assédio, sem situações vexatórias que diferenciam um funcionário primarizado de um funcionário terceirizado, um ambiente respeitoso. Esse é o primeiro ponto, tá? E também é fundamental que a empresa contratante faça todas as checagens legais da empresa contratada para que contrate uma empresa séria, idônea, que cumpra com toda a legislação e que respeite os direitos dos trabalhadores. Claro, com certeza. E a empresa contratada, como a Bona, quais as nossas responsabilidades? Essa é uma pergunta muito importante e é onde mora a maioria das dúvidas das pessoas, né, e dos clientes da Bona. A Bona, ela trabalha com uma mão de obra que é contratada, registrada, todos com vínculo CLT, como se primarizados fossem, tá? Então a Bona, ela respeita todos os direitos trabalhistas dos seus funcionários. Então é importante ressaltar que um funcionário terceirizado, ele tem exatamente os mesmos direitos de um funcionário primarizado. Então o principal papel da Bona é fazer a gestão da mão de obra que ela emprega, fazer o pagamento de todas as despesas trabalhistas, fundiárias, fiscais, enfim, para que esse funcionário se concentre só em trabalhar e não tenha qualquer outro problema. Muitas vezes o que diferencia é a convenção coletiva, que são diferentes. Exatamente. Mas os direitos a gente tem que ser resguardados de cada um. Todos os direitos trabalhistas são iguais a dos funcionários terceirizados, primarizados, e são respeitados pela Bona. Legal. Existe responsabilidade solidária entre a contratante e a contratada? Como que funciona na questão jurídica? Esse talvez seja o ponto primordial para uma empresa contratante, para uma tomadora do serviço. E muitas vezes a empresa, ela se preocupa com o valor, né, ofertado por aquela mão de obra. Mas é fundamental que sejam feitas as checagens da empresa de terceirização de mão de obra. Verificar se elas têm todas as certidões negativas em âmbito municipal, estadual, federal, número de reclamações trabalhistas, número de denúncias no Ministério do Trabalho. Isso é fundamental, né? Partindo dessa premissa, você pode escolher uma empresa idônea e que vai te dar uma segurança jurídica, né? Porque realmente, quando se torna quando você tem uma reclamação trabalhista,
contratante e contratada, no caso tomador de serviço, prestador de serviço, respondam de maneira subsidiária, solidária. Tá? E então, traduzindo para o pessoal, se um funcionário da Bona processa a Bona e a tomadora de serviço, se a Bona é condenada e não faz o pagamento, a tomadora de serviço tem que fazer. E esse é o problema mais comum que se vê na terceirização de serviço. Por isso da importância de se contratar uma empresa idônea, séria, que tenha boa saúde financeira, onde se verifique a história dos sócios, se eles têm problemas legais, verificar as certidões da empresa, para que você não tenha esse tipo de problema. E eu acho que isso, doutor, é uma avaliação que a gente faz dentro do número de processos trabalhistas que uma empresa tem. Sim. Na sua avaliação, hoje a Bona tem um número alto, um número baixo? Como que a gente talvez faça um trabalho nos precavendo, evitando ações trabalhistas? A Bona, se não for a empresa com o menor número de reclamações trabalhistas, é uma das que menos tem em comparação com os nossos concorrentes, né? A Bona tem um número baixíssimo de reclamações trabalhistas, não tem qualquer problema fiscal relacionado às certidões, todas as certidões são negativas. E por que a Bona tem esse fator a seu favor? O respeito que nós temos pelos nossos funcionários. Nós temos um psicólogo que está sempre à disposição dos funcionários para esclarecer, para na verdade se colocar à disposição, porque às vezes a pessoa tem algum problema pessoal que se reflete no trabalho. Nós temos nosso time de supervisores, de coordenadores, que estão sempre em um trabalho bem humano com os funcionários, porque é muito fácil para a empresa de terceirização colocar uma pessoa para trabalhar e mandar trabalhar. Existe uma série de outros fatores que têm que ser levados em consideração, e esse funcionário, quando ele é bem tratado, quando ele é bem cuidado, ele acaba adquirindo carinho e respeito pela empresa. Esse é um dos motivos também de não termos praticamente reclamações trabalhistas, além de pagarmos todos os direitos dos funcionários de maneira correta. Com certeza. Eu acho que você já colocou vários pontos, né? Tem uma última pergunta que vai resumir, talvez você consiga resumir e reafirmar todos esses pontos já colocados, que é qual que é a recomendação que você daria para as empresas que estão avaliando contratar serviços terceirizados? A terceirização de serviços, eu não tenho dúvida que é o futuro da relação de emprego, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Por quê? A tomadora de serviço, quando ela não tem que se preocupar com a mão de obra, ela consegue focar a energia dela na sua atividade fim, na sua expertise, no seu know-how, né? E ela transfere essa responsabilidade pela prestação de serviço, pela mão de obra, para quem entende disso. Então esse é um ponto muito importante. E fazer isso com uma empresa idônea, uma empresa séria, uma empresa conceituada no mercado, como a Bona, que já está no mercado há quase 30 anos, traz segurança jurídica para a tomadora de serviços. Doutor Mário, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Esse bate-papo é muito enriquecedor, muito esclarecedor. Ele deixa claro para a gente entender as responsabilidades da contratante e da contratada, enaltecendo e reforçando o quanto a terceirização é uma solução estratégica, segura e principalmente eficaz. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Continue ligado nos nossos conteúdos. Isso para você saber um pouco mais e cada vez mais sobre terceirização e gestão de pessoas. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada, doutor Mário. Um prazer. Até logo a todos.